vivo agora, atenção, 1, 2, 3, estamos ao vivo, tá? Tá ao vivo agora, ok? Bom dia, pessoal. Aqui é o Tutameia, ele é o Rodolfo Lucena. E ela é a Eleonora. E nós estamos aqui hoje para debater o tema principal do país, que é a intervenção no Rio de Janeiro. E temos hoje um convidado muito especial para contar para a gente o que está acontecendo. Então, a gente tá agora ao vivo com o presidente da Federação das Associações de Favelas do Rio de Janeiro, o senhor Rocino Carvalho, que vai... Alô? Rocino Castro Diniz. Desculpe, Rocino Castro Reis... Diniz, que vai conversar conosco sobre a reação do movimento popular à intervenção federal decretada no Rio de Janeiro. Já estamos aí ao vivo, Eleonora está com a imagem dele. Pode pôr. Então, qual foi a primeira reação aí do movimento popular? É muito estranho, né? A gente recebeu essa notícia com muita estranheza, porque o Exército já esteve aqui no Rio de Janeiro, esteve na área da Maré e não resolveu nada. Piorou ainda a situação dos moradores da favela. Então, os moradores da favela, eles estão com muito receio porque o coronel interventor disse que vai tratar a área de favela como área hostil, entende? Área hostil não é, isso aí não é bom para os moradores de favela. 99% dos moradores de favela são pessoas de bem, não chega a 1% marginalizado. Então, essas pessoas têm que ser tratadas dentro da lei, como morador, como pessoas de bem, que tenha direito à educação, à cultura, a emprego, entende? Que o Estado não dá, o governo não dá. Então, o que acontece? De qualquer forma, a gente já foi massacrado pelo governo do Estado, agora vai ser massacrado pelo Exército, porque 99% que deu para bloqueio são pessoas de bem que moram na favela. Então, a gente recebe isso com muita estranheza e com muita preocupação. Está carregando, atenção, contatando. A gente estava falando aqui, A gente está falando aqui com o Rocino da FAFERJ, que é o presidente da Federação das Favelas do Rio de Janeiro, e ele está nos contando da apreensão que essa medida de intervenção gerou nas comunidades do Rio de Janeiro. Eles estão bastante preocupados, né, com essas medidas que estão sendo feitas e prevêem tempos ruins aí pela frente. Vamos ver se a gente consegue falar com o Rocino. Eu vou tentar de novo mais uma chamada, senhor Rocino. Só um instante aqui, estou tentando de novo. Deve estar chamando aí no seu computador. Lembrando que essa intervenção foi anunciada na sexta-feira passada pelo governo Temer, uma intervenção que representa o emprego das Forças Armadas na segurança, que tomou responsabilidades pela segurança no Rio de Janeiro. E a gente está tendo dificuldade de retomar aqui com o senhor Rocino para ele nos contar o que está acontecendo. Vai dar aqui, vamos ver. Conectando. Não. Está tendo dificuldade aqui de...
não estamos conseguindo fazer aqui a conexão. Vou desligar, Rocino, vou desligar de novo, vou tentar mais uma vez, tá? Se não aqui, mas enfim, mas o seu recado já deu logo no início aqui, isso foi transmitido ao vivo, mas a gente queria conversar mais com o senhor aqui, está contatando, está ouvindo o sinal de chamada. O que a gente tenta? Não estamos conseguindo. Vamos tentar depois mais tarde? Ou a gente... Senhor Rocino, o senhor me perdoe, vamos fazer o seguinte, a gente vai seguir aqui com o programa e eu volto a tentar ligar, daqui uns 15 minutos eu volto a tentar ligar para o senhor aqui, porque não está, seguidamente não está fazendo a conexão. Tudo bem? O senhor me perdoe. Bom, mas de qualquer forma, esse início aí já deu o recado e a gente vai seguir com o programa e o senhor pode ver no Facebook, se quiser, a gente está no facebook.com/TutameyaTV. Tá bom? Muito obrigado, desculpe o incômodo, aí a gente volta a ligar para o senhor. Bom, vamos seguindo então o nosso programa de hoje com o tema da intervenção, não é, Rodolfo? Isso. Bom, só recuperando aqui, a gente acabou de fazer uma brevíssima entrevista ao vivo com o senhor Rocino Castro, que é presidente da Federação das Associações de Favelas do Rio de Janeiro. Ele, nos breves momentos que a gente conseguiu se conectar, que você viu, ele manifestou aí a preocupação da população, dos moradores de favela, com o processo, com a ação do Exército nas áreas das comunidades do Rio de Janeiro, destacando que 99% dos moradores de favelas das comunidades são trabalhadores, e que ele se preocupa muito com a segurança dessa população aí. Enfim, a gente ainda vai tentar retomar a conexão com o senhor Rocino Castro, presidente da Federação da FAFERJ, mas a gente segue agora, então, com o nosso programa de hoje, e, como a Leonora falou, a grande questão é a intervenção no Rio de Janeiro. Ontem, a Câmara aprovou o decreto de intervenção, não é isso? Foi uma votação bastante forte para o governo, 340 votos contra 72 da oposição. PT, PCdoB e PSOL votaram contra a intervenção. Os demais partidos votaram praticamente pela intervenção. Uma intervenção polêmica, né, cheivada de dúvidas, de questionamentos jurídicos e, principalmente, segundo a opinião de todos os especialistas, uma operação inócua, midiática, que tem o objetivo de alavancar uma eventual candidatura Temer, né, e não está realmente em questão a solução dos problemas de segurança no Rio, embora possa haver algum tipo de resultado pontual no curto prazo. Bom, essa votação foi bem expressiva do ponto de vista do governo, né, o PDT, que é da oposição, votou a favor, né, a Rede também votou a favor, né, certamente... Solidariedade, que é vinculado, enfim, que o presidente do Solidariedade é também um dos fundadores aí da Força Sindical, né? E são decisões dos parlamentares que provavelmente levam em conta essa momentânea popularidade que um decreto que estabelece a lei e ordem, né, que diz que vai resolver os problemas, essa medida aparentemente tem uma aprovação da população e os parlamentares, então, votam a favor. Mas... Isso deve até provocar algum problema nos próprios partidos, porque você vê que alguns desses partidos que votaram a favor do decreto do governo, como aqui citados o PDT e o PSB, eles vinham, ou pelo menos as fundações desses partidos, vinham em discussão com as fundações
do PT, do PSOL e do PCdoB para formular um projeto para o Brasil. Aliás, esse documento, que se chama Unidade para Reconstruir o Brasil, assinado pelas federações desses já citados aí, e mais do PDT e do PSB, vai ser lançado hoje à tarde. Então, imagino aqui que vai ter alguma situação de algum constrangimento aí na hora desse ato, por causa da votação dos parlamentares aí do PDT e do PSB. Quer dizer, essa intervenção rachou a oposição que alinhavava uma atuação conjunta a partir da discussão de um projeto para o Brasil, não é isso? Se rachou a oposição, no mundo jurídico, parece que há quase unanimidade entre os estudiosos, entre os acadêmicos e entre os militantes do direito, né, de que isso é uma hecatombe jurídica, como um advogado já chegou a chamar disso, e as OABs, a OAB Federal e o Conselho Federal da OAB e a Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro, eles já distribuíram um manifesto repudiando esse projeto de mandados coletivos de busca e apreensão, que foi uma das medidas que Temer anunciou para dar suposta garantia legal para as ações da polícia, da polícia militar, da polícia civil e do exército nas comunidades no Rio de Janeiro, não é isso? Então, vamos imaginar que há um mandado. O mandado coletivo significa o quê? Imagina que a força de intervenção define que precisa buscar alguém na Avenida Angélica. Na Avenida Angélica, sem número. Então, a Avenida Angélica... tem 2,5 km. Então, e aí isso autoriza a força interventora a vasculhar, a entrar nas casas, eventualmente até prender pessoas, né, sem ter qualquer tipo de indício, sem ter qualquer tipo de autorização. O ministro da Defesa disse ontem, né, depois de uma reunião com o Temer e com os comandantes das Forças Armadas, que iria pedir isso à Justiça, quer dizer, um mandado de busca, apreensão e prisão. Depois ele voltou atrás no quesito da prisão, dizendo que é só busca e apreensão, mas isso já é uma enorme violência ao Estado de Direito, quer dizer, não há jurista que possa defender isso dentro da Constituição. Quer dizer, imagina isso acontecendo aqui em Higienópolis. Vai acontecer e acontece, às vezes, nas regiões pobres, nas favelas. É uma violência, a pessoa tem a sua casa invadida, né, sem nenhum tipo de apuração, sem nenhum tipo de justificativa legal para que isso aconteça. Ontem também teve a reunião do Conselho de Defesa, né, que analisou o pedido de intervenção e esse Conselho de Defesa é formado por os ministros da Defesa, pessoal da área militar, ministros do governo Temer e também por representantes do parlamento. Tanto tem o líder da maioria, né, do governo, e há também o líder da minoria, a oposição, no Senado e na Câmara, né? Então, com isso, foi possível a imprensa saber o que rolou nessa reunião e o resultado, né, a impressão que fica dos relatos feitos, dos relatos publicados, é que há uma grande confusão na área do governo, mesmo no Exército. Parece que não sabem exatamente o que vão fazer, né? Há uma incerteza jurídica e operacional na força interventora, né? Ficou claro, pelos relatos que foram divulgados dessa reunião, que há um enorme desconforto dentro das Forças Armadas para a realização desse tipo de operação. O general Vilas Boas chegou a falar que se precisaria ter esse mandado genérico de atuação,
certamente para resguardar juridicamente as suas tropas, né? Chegou a, segundo alguns relatos, dizer que receava a instauração de uma nova comissão da verdade, quer dizer, porque os militares que estarão na linha de frente dessa operação poderão, né, ser... enfim, poderia ter um enfrentamento. Pode ter um enfrentamento, isso pode ser, vai morrer gente, pode, tomara que não aconteça, mas esse é um risco, né? Como é que vai ser essa apuração? Quem vai identificar culpados, abusos, desvios? Quer dizer, essa coisa está sendo feita de forma atabalhoada, derrubando direitos, né? É uma operação político-midiática, né, que nada tem a ver com a segurança, e sim com a tentativa de Temer de dar uma resposta eleitoral ao seu fracasso no governo. Aí a gente tem uma foto, né? Isso, tem uma foto da operação militar hoje na favela Kelsons, na Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, né? É uma operação integrada das Forças Armadas, Polícia Civil e Militar, que continua na manhã de hoje, né? E, segundo o comando, o porta-voz do Comando Militar do Leste, ela é um recado. Não existe, ela está sendo feita sem um objetivo a ser cumprido. É mais para assustar a criminalidade, abaixar a bola deles. Foi o que disse, segundo aqui, o coronel Roberto Itamar, porta-voz do Comando Militar do Leste, né? Enfim, não faz parte ainda do processo de intervenção federal na segurança pública fluminense. E é mais uma demonstração de que, como dizem os críticos dessa intervenção, que ela era absolutamente desnecessária. O Exército já estava lá, já estava operando em conjunto, enfim. E até os dados de criminalidade no período do Carnaval também caíram, quer dizer, não há uma justificativa, né, concreta para que isso, de fato, seja feito. Então, com isso, acho que a gente pode entrar na nossa... Então, sobre todos esses assuntos, a gente começou a tentar, desde ontem, conversar com o ex-ministro Dalmo Dallari, que é um dos principais juristas brasileiros, constitucionalistas. É professor emérito da Faculdade de Direito da USP, professor catedrático da Unesco, foi um integrante da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, no período em que Dom Paulo Evaristo Arnes e um grupo militaram para esclarecer as perseguições e as mortes e os assassinatos no Brasil. Foi secretário de Negócios Jurídicos da Erundina, enfim, uma referência no direito brasileiro. Sua obra mais importante é Elementos da Teoria Geral do Estado, quer dizer, é um especialista em questões constitucionais, em questões de Estado. E a gente enviou umas perguntas para ele, não foi, então, Rodolfo? Isso, só é uma espécie de reserva moral do direito e reserva intelectual do direito. Ele está, nesse momento, na França. A gente mandou essas perguntas para ele por e-mail e ele, gentilmente, tirou um tempo para respondê-las, né? A gente vai ler aqui na íntegra as respostas dele, porque pela importância da opinião desse renomado jurista Dalmo Dallari. Então, em primeiro lugar, a gente perguntou a ele qual a avaliação que ele fazia da intervenção no Rio de Janeiro. E aí, passo a ler a resposta dele, Dalmo Dallari. Em minha opinião de jurista, e, obviamente, tendo em conta os dispositivos constitucionais que regem a matéria, não tenho dúvida em afirmar que a intervenção no Estado do Rio de Janeiro, decretada pelo presidente Temer, não tem fundamento jurídico, estando, portanto, caracterizada uma inconstitucionalidade. Com efeito, as hipóteses de intervenção federal nos Estados estão enumeradas com objetividade e clareza no artigo 34 da Constituição. Examinando os 5 incisos desse artigo, nos quais estão especificadas as hipóteses constitucionais de intervenção, verifica-se claramente que a situação do Rio de Janeiro não justifica a intervenção. A ocorrência de violências de várias espécies não justifica, por si só, a intervenção federal. Então, essa foi a primeira resposta. Em seguida, a gente perguntou a ele sobre essa questão que a Eleonora falou agora, a respeito dos mandados coletivos de busca e prisão.
E a resposta do Dalmo Dallari, enviada por e-mail, é a seguinte: não tenho dúvida em afirmar que é absurda a intenção de pedir mandados coletivos de prisão e busca e apreensão para a atuação das Forças Armadas. Essas medidas devem ser autorizadas por decisão judicial, com prévia manifestação do Ministério Público, como dispõe a lei, para a atuação dos organismos policiais estaduais. Nada tem a ver com participação das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem. A intenção de utilizar tal medida extrema deve ter tido como motivação a intenção de mostrar a eficiência da intervenção, mas é completo absurdo do ponto de vista jurídico. E aí a gente segue, né? Como ficam as garantias individuais constitucionais uma medida assim? Foi a pergunta que a gente fez, e ele respondeu, o professor Dalmo Dallari respondeu o seguinte: com essa institucional e injustificável intervenção, os direitos individuais constitucionais são seriamente agredidos, pois é criada uma situação em que qualquer cidadão poderá ser vítima dos excessos das ações de segurança. E a partir dessa violência, outras poderão ocorrer, agredindo os direitos fundamentais da pessoa humana, constitucionalmente proclamados e assegurados. É o que disse o professor Dallari. Temos ainda 2 perguntas, vou seguir aqui as respostas dele. A gente pediu para ele comentar uma frase do ministro da Defesa, Raul Jungmann, dizendo que a medida não é uma carta branca para a atuação das Forças Armadas. E daí o professor Dallari comenta o seguinte: evidentemente, o ministro da Defesa faz uma tentativa de reduzir as reações às violências da intervenção, dizendo que será reduzida a atuação das Forças Armadas. Mas isso nada tem a ver com o decreto de intervenção, que não entrega às Forças Armadas a garantia da segurança do Rio de Janeiro, havendo apenas a coincidência de que, para o exercício das atribuições de interventor, que são de natureza civil, foi designado um militar. Aliás, é completamente absurda e sem fundamento legal a afirmação contida no decreto de intervenção de que a intervenção decretada tem natureza militar, porque o interventor é um militar. Nessa linha, se o interventor fosse um padre, e muitos deles têm formação jurídica e conhecem bem o Rio de Janeiro, a intervenção teria natureza eclesiástica. Isso seria ridículo e sem fundamento jurídico, é o comentário do professor Dalmo Dallari. Finalmente, a última pergunta, a gente mandou poucas perguntas, exatamente para ter rapidamente aqui a resposta do professor Dalmo Dallari. Perguntamos: a democracia está em risco no país com a implantação de medidas desse tipo? E ele responde: a implantação das medidas expressamente proclamadas no decreto de intervenção, ou imaginadas ou sugeridas em sua decorrência, já caracterizam uma ofensa aos princípios e às normas do Estado Democrático de Direito, merecendo, por isso, o repúdio de todos aqueles que acreditam na democracia e no direito como fundamentos de uma convivência democrática e justa. Palavras do jurista, constitucionalista Dalmo Dallari, em entrevista exclusiva ao Tutameia por e-mail. A gente mandou essas nossas perguntas para ele ontem e ele respondeu na manhã de hoje, desde a França, onde está nesse momento. Então, acho que são muito esclarecedoras essas palavras do professor Dalmo Dallari. É uma medida realmente inconstitucional, é uma medida eivada de problemas jurídicos, que está tendo uma implantação atabalhoada, e a gente espera que isso não degringole para alguma coisa pior. Quem hoje fala sobre isso, na verdade, desenha a situação, é a Laerte, né, Rodolfo? Laerte, vou botar aqui a Laerte. Gênia, né, que na charge, a sua charge, tradicionalmente às terças-feiras na Folha, está aqui, enfim, sem palavras, né? Ele agradece a Paraíso do Tuiuti pela ideia aí
Dos manifestoches. Dos manifestoches, agora aqui parece que são os interventoches. Porque, na verdade, né, o que está acontecendo é que o governo está transformando, está manipulando as Forças Armadas e desviando as Forças Armadas de suas atribuições para fazer esse espetáculo midiático aí de intervenção no Rio de Janeiro. Isso não são afirmações levianas que a gente está fazendo, é a avaliação, essa avaliação é compartilhada por figuras como Jânio de Freitas e juristas, representantes de entidades civis e de entidades de advogados aqui no Brasil, como as que nós já citamos aqui no programa, não é isso? Isso. E um exemplo aí dessa forma atabalhoada como as coisas estão sendo feitas nesse caso, aliás, em muitos outros casos, é a própria declaração de Temer, na sexta-feira, de que, para votar a Previdência, ele suspenderia a intervenção e depois voltaria a intervenção depois da votação. O que seria uma sandice, porque como é que iria retirar as tropas, votar, as tropas iriam embora, quer dizer, era uma situação rocambolesca, que não teria nenhum amparo legal, como não tem toda essa atitude que está sendo tomada em relação ao Rio de Janeiro. O Temer desistiu de tudo isso, acho que viu que era uma coisa, uma sandice, e engavetou, sepultou a reforma da Previdência ontem. No Senado foi suspensa a tramitação de todas as propostas de emenda constitucional, como é o que diz a lei no caso de intervenção federal em algum estado. Né? E para tentar colocar um fato novo e de agrado ao mercado, na medida em que ele engavetou a proposta de reforma da Previdência tão insensada pelos mercadistas, anunciou ontem que vai tomar uma série de medidas, propor uma série de medidas como a autonomia do Banco Central, aceleração da venda da Eletrobras, até a extinção do Fundo Soberano. Quer dizer, de cambulhada vai um monte de ideias, de propostas que estão nas gavetas há muito tempo e que, basicamente, trabalham contra o Brasil, né, contra a soberania popular. A autonomia do Banco Central é um atentado à soberania popular, porque retira do governante poderes, né, que ele obtém no mandato eleitoral, no voto popular, né, e deixa na mão de meia dúzia de financistas o comando da economia. O Estado abdica, né, do comando, do controle da economia. É essa a verdade que está por trás aí dessas propostas rocambolescas, né? E que dificilmente vão para frente. Né? É uma coisa meio para inglês ver, muito factoide para tentar minimizar aí a perda que ele teve, a evidência, né, da derrota que ele teve no caso da Previdência, né? Que, por sinal, ainda mobilizou. Ontem teve no país todo manifestações de trabalhadores, sindicalistas, movimentos populares, afirmando a sua luta contra esse projeto agora enterrado. Enfim, vamos tentar. Eu acho que vamos tentar ainda mais uma vez. Aqui é o contato com o Rocino Castro, presidente da Federação da Associação de Favelas do Rio de Janeiro. A gente conversou com ele no início do programa, aqui numa ligação pela internet. Alô? Oi, agora estou ouvindo o senhor. Alô? Alô? Tá me ouvindo? Vou botar aqui. Oi, eu vou ligar pelo celular. Espera aí. Eu vou ligar. Já entendi. Alô? Oi. Estou ouvindo a sua voz aqui. Espera aí. Oi, eu tenho que desligar o telefone. Alô? Isso. A gente está tendo uma dificuldade aqui no som. Isso, ó. Oi.
Pelo telefone, mas fala no vídeo, eu tava ouvindo a sua voz aqui no vídeo. Não. Ok. A gente paramos no mandato coletivo. Isso. O que acontece? Nós não concordamos com isso, porque isso é inconstitucional. A favela tem várias famílias, vários moradores, tudo de pessoas religiosas, que pagam seus impostos, que trabalham direito. Então, ele vai sofrer isso vai ser uma catástrofe na favela. Esse mandato coletivo não existe, isso é incondicional. Eles vão ficar entrando em barraco, companheiro. É muito complicado, entendeu? E outra coisa, companheiro, eles não pensaram no morador, o jovem das favelas, que está servindo o exército. Quando ele sair, o que vai acontecer com esse jovem? Estamos tentando aqui, eu tô não deu certo aí. Ó, oi, seu Rocino, ó. Vamos ver. Oi, pronto. Então o senhor estava falando que muitos moradores da favela também servem ao exército. São militar. Tem muitos moradores da favela que são militares. E como é que vai ficar a situação desses moradores da favela que são militares quando o exército sair? Como é que vai ficar a situação? Eles não pensaram nisso, cara. Eles não pensaram. Isso vai ser uma catástrofe dentro da favela. Então, o que acontece? É esse mandato coletivo que está e esses moradores de favela que são militares. Oi. Então, os moradores de favela e a gente aqui na federação estão muito preocupados com isso, porque isso vem de cima para baixo. Isso me parece que eles não querem acabar com os traficantes, não. Isso parece que é um movimento político, porque isso aí não está pensando nos moradores de A gente está tendo muitas interrupções, mas de qualquer forma, eu acho que o senhor conseguiu apresentar a posição aí da FAFERJ, né, dos moradores da favela, a preocupação dos moradores da favela com essa ação, com essa intervenção, né? Vocês já realizaram alguma reunião? A gente fizemos uma reunião no estado. Vai fazer? Isso. Uhum. Na coluna do Marcelo Góes, entende? E a gente vai ter, vou fazer outra reunião hoje. Com o objetivo de ver o que o movimento das favelas pode fazer, é isso? A gente vai tentar tirar uma comissão, junto da Federação de Moradores da Favela. Caiu. Oi. Caiu de novo, mas o que o presidente da FAFERJ estava dizendo é que nessa reunião vão tirar uma comissão para pedir uma reunião com um interventor para levar a ele a preocupação dos moradores das favelas com a ação do Exército no Rio de Janeiro. Está correto, é isso, né, seu Rocino? É isso. Então, a gente vai agradecer aqui a participação do seu Rocino, aqui, presidente da Federação das Associações de Favela do Rio de Janeiro.
agradecer a participação aqui nessa edição ao vivo de Tutameia, em que ele manifestou aí a preocupação dos moradores das comunidades com a ação do Exército nas favelas do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor Rossino, e a gente vai encerrando por aqui, tá certo? Tá, obrigado. Eu que agradeço. Grande abraço. Nada. Então, mais ótimo. Então, tivemos aí um depoimento, né, um alerta do presidente da FAVERJ, de preocupação dele sobre a intervenção e os reflexos disso na vida da comunidade, lembrando que muitos dos moradores das favelas, das comunidades pobres do Rio de Janeiro, são também militares, estarão dos dois lados ali, vizinhos. E só reafirmando, o senhor Rossino Castro, presidente da Federação da FAFERJ, diz que já no sábado eles se reuniram para analisar a situação e tiraram uma nota, né, um documento de avaliação em relação à intervenção, e a visão é a seguinte: o texto diz o seguinte: a favela nunca foi e nem jamais será uma área hostil. Somos compostos de homens e mulheres trabalhadores que com muita garra e dignidade lutam pelo pão de cada dia. Somos a força de trabalho que move a cidade e o país. A ocupação de uma parcela das comunidades por marginais ocorre justamente pela ausência do Estado em políticas públicas que possam garantir o desenvolvimento das favelas. Aliás, é isso que especialistas têm dito. Quer dizer, o que precisa é uma ação social do Estado para promover o desenvolvimento dessa população. E como disse também a FAFERJ, reafirmando que as intervenções militares são caras, longas e ineficazes, até mesmo do ponto de vista da segurança pública. Então, ficamos por aqui e vamos acompanhando esse tema, né, que é tão urgente para o país. Agradecemos aí a sua audiência, pedimos desculpas pelos problemas técnicos e lembramos que no programa de hoje trouxemos com exclusividade para você a palavra do presidente da Federação das Associações de Favelas do Rio de Janeiro, Rossino Castro, e a análise jurídica feita pelo professor constitucionalista Dalmo Dallari numa entrevista exclusiva para o Tutameia que você acompanhou no programa de hoje. Muito obrigado e a gente segue, assista, você pode acompanhar tudo que conversamos aqui no nosso site tutameia.jor.br. Um abraço e até, e vamos lá, vamos que vamos. Tchau, tchau. Tchau.